Há algo em comum que apenas a Bíblia pode explicar: o que está acontecendo no rio Eufrates. Reflita sobre o local em que você se encontra agora. Considere o solo sob seus pés. Agora, mergulhe profundamente em sua mente e pense no cerne desta terra que chamamos de lar. Você vê? A Bíblia, a própria palavra de Deus, nos oferece pistas e vislumbres de eventos misteriosos no centro da Terra. Agora, permita-me compartilhar com vocês algo, pessoal, e nem tudo é tranquilidade e arco-íris lá embaixo. Não, Senhor, existem coisas estranhas, sim, muito estranhas, que o bom livro menciona sobre o núcleo deste mundo. Nas páginas do livro do Apocalipse, o apóstolo João fala sobre um poço sem fundo, uma imagem assustadora que sugere a existência de todo um reino vazio e cavernoso logo sob nossos pés, onde entidades do mundo espiritual estão confinadas. Há exércitos demoníacos aprisionados nas profundezas desse abismo, aguardando o momento que a Escritura prevê, quando os limites estabelecidos por Deus serão rompidos. Nesse momento, o véu entre nosso mundo e o deles será rasgado, e, ó, queridos, essas entidades demoníacas, uma vez confinadas, inundarão nosso mundo sem restrições. Um problema significativo com muitos sermões modernos é que muitos pastores evitam abordar tópicos tão amplos quanto esses. Alguns ministros até pregam contra a existência de um mundo espiritual real. No entanto, povo de Deus, existe um mundo espiritual muito maior do que você e eu poderíamos imaginar. É um reino vasto, incompreensivelmente vasto, povoado por seres que possuem sabedoria e poder que tornariam o mais poderoso de nós parecer fraco. Pense na vastidão do nosso universo. Considere a profundidade. Amigos, nosso tempo nesta terra é apenas um breve piscar de olhos. A maioria de nós mal chegará aos 100 anos neste mundo. O que são 100 anos na linha do tempo da eternidade? Pensamos que sabemos muito, mas, na realidade, nosso conhecimento é limitado. Por exemplo, exploramos menos de 5% dos nossos próprios oceanos. Menos de 5%. Sim, você ouviu corretamente. Menos de 5% do vasto oceano azul profundo do nosso planeta permanece um mistério. E quando olhamos para o céu, percebemos que a humanidade apenas tocou a Terra e a Lua. Isso representa apenas uma fração minúscula da vasta extensão do espaço. Menos de 1% do espaço foi explorado. Então, se sabemos tão pouco sobre nosso mundo físico, como podemos entender o mundo espiritual? Um mundo que transcende nossa realidade tangível. Há coisas nas Escrituras, coisas profundas, que nos fazem coçar a cabeça, especialmente quando se trata das profundezas da Terra. Poderíamos pensar que alcançamos o auge da compreensão, mas pessoal, estamos apenas arranhando a superfície. Somos como crianças tentando entender a mecânica de um motor a jato. O orgulho humano nos engana, nos faz pensar que temos tudo planejado, mas, na grande tapeçaria de Deus, nosso conhecimento é apenas um fio. Antes de nos levantarmos pensando que temos todas as respostas, vamos nos humilhar e reconhecer o quanto realmente entendemos sobre o propósito da magnífica criação de Deus. Como diz em Isaías 55:2.8-9, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O mundo espiritual, senhoras e senhores, é muito maior do que a mente humana.
é muito maior do que a mente humana. E esta Bíblia nos diz que existe um verdadeiro mundo espiritual. Precisamos parar de simplificar as coisas para a mente humana. A Bíblia nos diz que há coisas estranhas sob nossos pés. Agora, vamos nos concentrar no rio Eufrates. Em Apocalipse 9:13-15, o sexto anjo toca sua trombeta, e ouvimos uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus. Essa voz clama ao sexto anjo, que tem a trombeta, para liberar os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. Esses 4 anjos foram preparados para este momento específico, para a hora, o dia, o mês e o ano em que seriam libertados com o propósito de matar 1/3 da humanidade. Esse evento marca uma virada no livro das Revelações. As primeiras 4 trombetas foram um chamado ao arrependimento, um convite para que as pessoas se voltassem para Deus. No entanto, as trombetas 5 e 6 trazem julgamentos mais severos, direcionados especificamente àqueles que se recusam a se arrepender. No primeiro ai, a humanidade não é morta, mas atormentada por gafanhotos demoníacos e seu líder, Apollyon, o Destruidor. Ninguém morre durante esse período. No entanto, no segundo ai, um poderoso exército é liberado para matar 1/3 da humanidade. Quando a sexta trombeta soa, os 4 anjos que estavam amarrados no rio Eufrates são libertados. Esses anjos foram preparados especificamente para este evento significativo. Embora não saibamos quem os preparou, eles estavam destinados a este momento particular e tinham um propósito divino. Embora seja incerto se esses anjos são considerados malignos, é provável que sejam. Pessoalmente, acredito que sejam anjos malignos, porque nenhum anjo santo seria amarrado dessa forma. No entanto, independentemente de sua natureza, eles servem a um propósito divino. A razão pela qual esses anjos foram especificamente amarrados no rio Eufrates, e não em outro rio, não é explicitamente explicada nas Escrituras. No entanto, o rio Eufrates tem um simbolismo significativo em toda a Bíblia. Este rio está associado a vários eventos e lugares significativos. Em Gênesis 2:10-14, ele está ligado ao primeiro pecado e à localização do Jardim do Éden. Em Gênesis 4:16, está ligado ao primeiro assassinato. O rio também é mencionado em Gênesis 14:01, associado à Primeira Guerra de Confederação, e em Gênesis 10:8-10, ligado à Primeira Ditadura. Além disso, o rio Eufrates tem importância como marco da Babilônia, que representa a rebelião do orgulho humano e da idolatria. Foi o primeiro grande império a perseguir o povo de Deus. O rio também serviu como ponto crucial de atividade militar, fornecendo proteção à cidade da Babilônia contra invasões. Embora a razão exata para amarrar os anjos no Eufrates não seja explicitamente explicada, essas associações destacam a importância histórica e simbólica do rio em relação à rebelião, ao pecado e à oposição enfrentada pelo povo de Deus ao longo da história bíblica. Agora, em Apocalipse 9:16-19, lemos sobre o número do exército dos cavaleiros, que é de 200 milhões. Suas descrições são estranhas e grotescas, retratando uma imagem vívida de horror e destruição, e sugerindo uma conexão com o reino demoníaco. Alguns sugeriram que esses cavaleiros representam um exército humano convencional, e a descrição peculiar pode ser simbólica da guerra moderna com sua mecanização e armamento avançado. No entanto, após uma análise cuidadosa, fica claro que as imagens vão além do que pode ser atribuído à tecnologia humana. As imagens não se alinham com cavalos de guerra convencionais ou com o equipamento militar moderno, como caças a jato ou tanques. Elas retratam algo além da tecnologia humana. Portanto, uma interpretação mais segura pode ser a de que este é um exército literal de 200 milhões, mas não composto por seres humanos de uma nação específica.
Em vez disso, representam um exército demoníaco invadindo a terra, mantido em cativeiro pelo Senhor até um tempo determinado quando Deus lhes concederá permissão para liberar seu poder destrutivo. Como mencionei no início deste sermão, há coisas estranhas sob a terra. Essa interpretação se alinha com a descrição anterior do locus demoníaco no mesmo capítulo. A ideia de um exército demoníaco se encaixa no contexto geral do Apocalipse e da guerra espiritual retratada ao longo do livro. Isso enfatiza as forças do mal que serão liberadas sobre o mundo durante os tempos finais, trabalhando de acordo com o plano divino de Deus. Agora, voltemos nossa atenção para o Apocalipse 9, 20 e 21. É realmente surpreendente que, apesar de testemunharem eventos notáveis descritos no livro das Revelações, incluindo o som das 7 trombetas catastróficas, desastres naturais, o tormento dos gafanhotos demoníacos e a ascensão de Apolion, o Destruidor, as pessoas na terra permaneçam impenitentes. Seria de se esperar que tais eventos extraordinários as levassem a reconhecer a gravidade de suas ações e a se voltar para Deus. No entanto, em Apocalipse 9, 20 e 21, testemunhamos que, mesmo diante de tais julgamentos divinos e eventos incríveis, as pessoas persistem teimosamente em seus caminhos pecaminosos. Isso revela a profundidade de sua condição espiritual e a dureza de seus corações. Mesmo quando confrontadas com o julgamento justo de Deus, elas continuam apegadas aos seus estilos de vida pecaminosos, sem vontade de abandonar sua maldade. Essa teimosia demonstra o estado decaído da humanidade e como o pecado profundamente arraigado pode cegar indivíduos à realidade de sua necessidade de salvação e os impedir de abraçar a misericórdia de Deus. No entanto, é crucial lembrar que o desejo final de Deus é que todas as pessoas se arrependam e experimentem seu amor redentor. Os eventos descritos no Apocalipse servem como advertências e oportunidades para que os indivíduos se voltem para Deus. Embora a resposta das pessoas possa ser desanimadora, isso destaca a importância de compartilhar persistentemente a mensagem de salvação e interceder por aqueles que ainda estão perdidos em seus caminhos impenitentes. A adoração de demônios mencionada no Apocalipse nos lembra da batalha espiritual em curso. Satanás procura enganar as pessoas, atraindo-as para longe da verdade de Deus e seduzindo-as a adorar qualquer coisa além do único Deus verdadeiro. Isso pode se manifestar em idolatria de bens materiais, poder, fama ou envolvimento em práticas ocultas que convidam à influência demoníaca. Como seguidores de Cristo, devemos ser vigilantes e discernir as mentiras e influências sutis do inimigo em nosso ambiente. Nosso mundo pode estar caminhando na direção de abraçar e normalizar a adoração de demônios, mas como crentes, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé e ser uma luz no meio das trevas. Devemos viver de acordo com a vontade de Deus, compartilhando a verdade e o amor de Cristo com aqueles que nos rodeiam. Não devemos nos conformar com os padrões deste mundo, mas ser transformados pela renovação de nossas mentes. Romanos 12h02. Lembremos que o poder de Deus é maior do que qualquer força das trevas, e ao permanecermos firmes nele, podemos resistir às tentações e enganos de Satanás. Ao fazer isso, podemos ser testemunhas do amor e da verdade de Deus, iluminando a escuridão que expõe a vaidade da adoração a qualquer coisa além do único Deus verdadeiro.